Pessoal, agora para a gente falar das técnicas de passe do TDM, é muito importante que a gente entenda o seguinte, nós estamos aplicando o TDM aqui na terça-feira durante a palestra. Por que a gente está aplicando isso? Porque a gente tem poucos voluntários, né? Então, a maioria das vezes somos nós voluntários que já atuamos nas câmaras de tratamento espiritual. O TDM é uma técnica de passe que é um pouco mais demorada. Então, se esperasse o pessoal acabar de aplicar o TDM para a gente começar os tratamentos espirituais, a gente iria ser muito tarde aqui da casa. Então, a gente percebeu que durante as palestras a gente vai tratar os assistidos. Isso pode mudar, dependendo da quantidade, de como a gente vai ter de voluntários, né? Mas, independente disso, quando você chega na câmara de passe para aplicar o TDM antes de chamar o seu assistido, o que você faz? Normalmente a maca ou ela vai estar desmontada e você vai montar ela como nós fizemos aqui. Antes de chamar o assistido, cada câmara ela tem um álcool, isso aqui é álcool, cada câmara tem uma flanelinha, então a gente passa álcool, passa a flanelinha para limpar, né, a maca. Se precisar, nós temos um papelzinho para a gente colocar em cima, né, para evitar o contato. Na câmara, a gente sempre, quando a gente chega na casa, a gente já deixa tudo separado. A gente tem uma garrafinha da água, um jarro de água, que é para o assistido, se precisar. A gente coloca toda semana quando a gente chega. Nós temos uma caixinha de lenço, caso o assistido se emocione ou algo desse tipo, a gente deixa aqui. E os copos para ele beber água, se ele precisar. Então, isso normalmente a gente tem na nossa câmara, né? Nossas câmaras no caso, de atendimento fraterno, e depois elas se tornam câmaras de TDM. Quando a gente deixou higienizado, a gente vai chamar o assistido, e aí a gente, normalmente, pessoal, eu vou colocar aqui, mas é como se o assistido estivesse chegando pela primeira vez. Então, vamos lá, o TDM nível 1. Como assim? O TDM, que é o tratamento de depressão pelo magnetismo, é um tratamento magnético e espiritual que ele tem 3 níveis. Normalmente, a gente sempre aprendeu, né, isso eu falo, então, o que você vai normalmente ver nos livros, na apostila a gente já mudou um pouquinho isso, mas vai mudar ainda mais os próximos, que TDM era somente para as pessoas, os assistidos, que tinham diagnóstico de depressão. Se ele tinha diagnóstico médico, psicológico de depressão, a gente ia aplicar o TDM. Na Ciena, através do nosso tratamento mental e emocional, através de outros tratamentos, a gente percebeu que os assistidos que estavam em processo de desenvolver uma depressão, né, no caminho, né, tendo algumas manifestações, a gente já começou a aplicar o TDM. Teve um resultado maravilhoso. Então, hoje, atualmente, na Casa Espírita, a pessoa não precisa ter um diagnóstico de depressão para a gente iniciar. Mas é claro que ele precisa ser avaliado pelo atendente fraterno, ele precisa ser avaliado pelo exame espiritual, avaliado o caso pelos dirigentes. Não é assim, eu cheguei na Casa Espírita, eu quero tomar o TDM. Não, nenhum tratamento da Ciena aqui é desse jeito. Todos seguem esse caminho, atendimento fraterno, se precisar exame espiritual, tratamentos direcionados pela espiritualidade e equipe de médiuns. Então, o TDM não foge a essa regra, mas a gente ampliou a abrangência do TDM. Então, hoje em dia, o TDM, a gente tem esse início de depressão, a gente tenta, né, auxiliar em crises de ansiedade, crises de síndrome do pânico, né, crises de TDAH, né, e aí depois a gente vai falar de umas outras manifestações que a gente está buscando pelo TDM ou passes similares a esse tipo de tratamento, tá? Então, no TDM nível 1, o que a gente tem que prestar atenção? Temos em mãos uma pessoa que não age e nem reage. Lembre-se, o TDM ele é direcionado para aquela pessoa que já tem o diagnóstico de depressão. Então, lá na apostila, quando você lê nos livros do Jacó, ele já vai estar um assistido que já vai estar bastante afetado por essa condição. Desesperadamente esse assistido não age nem reage, mas que embora negando, ele precisa desesperadamente
da nossa ajuda. No início, teremos nossos conhecimentos, nossa vontade e nossa fé, e a certeza do acompanhamento espiritual e muita coragem e perseverança para vencermos esse desafio que se não chega a ser de vida ou de morte, pelo menos é de uma qualidade vital. Por que o Jacó fala isso? Porque normalmente o assistido vem, está desesperado, e ele não vai colaborar muito. Ele não tem como colaborar. Ele está em um processo muito difícil. Depressão é um processo muito difícil. Então, por isso que o Jacó coloca aqui para o passista, olha, agarre-se à fé, agarre-se à espiritualidade, né? Persevere nisso e trabalhe aquilo que você aprendeu nas técnicas. E aos poucos o assistido vai melhorando, né? A gente vai percebendo, e aí as coisas vão fluir, o assistido já vai entender, o assistido já vai começar a participar, e ele já vai começar a te contar coisas da semana dele que melhoraram, e aí isso é muito importante, muito bacana para a gente subir de níveis. E aí, falando agora sobre essa questão de níveis, a gente começa no nível 1 do TDM, que é esse estado que a pessoa vai estar. O nosso assistido melhorou. Você como médium passista, você percebeu melhora. Seu colega que vai estar junto na sala como sustentação também relata isso. O assistido nos retornos semanais dele, que ele preenche lá no linkzinho que ele recebe, relata a melhora. Estudem a possibilidade, a gente vai ver isso, de passar um nível, subir o nível. Então vai para o nível 2 e depois nível 3. TDM tem esses 3 níveis. O nível 3 já é aquele assistido que está caminhando para a alta. E a gente vai chegar lá. Quando eu vou colocar aqui, nós vamos colocar os passos, tá? Na nossa apostila tem um resuminho atrás, um resumo do TDM. Tem algumas coisas que precisam ser modificadas antes desse resumo. A gente modificou esse resumo antes de enviar para vocês, antes de imprimir essa apostila, mas o que veio antes desse resumo tem que estar uma modificada, mas isso aí a gente vê. Vamos seguir aqui pela apresentação, que está mostrando coisas bem interessantes. Antes de iniciar o TDM, explique ao assistido o que é o passe de tratamento de depressão pelo magnetismo. Normalmente, quando a corrente ou o atendente fraterno encaminha diretamente para o TDM, né, um caso desse, ele já explica. Ele fala o que é o TDM, explica como vai ser o TDM. Mas se isso não aconteceu, ou se você quiser fazer brevemente, já que ele já recebeu essa explicação, explique um pouquinho do que você vai fazer, né, que são esses passos que a gente vai discutir aqui, vai aprender. Informe o tipo de passe que você irá aplicar e lembre-se de dizer que os passes não exigem o contato físico, tá? Se precisar, a gente vai pedir autorização para o assistido, mas os passes, eles não exigem isso. Caso seja continuidade de tratamento, né, o assistido já iniciou o TDM, pergunte ao assistido como foi a semana dele, se ele sentiu algo desde a última sessão. E é importante porque na Ciena nós temos as pastas dos assistidos. Tudo que está relacionado àquele assistido está naquela pasta. Então, se você está cuidando de um caso e você é o passista do TDM da Judite, por exemplo, a Judite ela vai preencher o retorno, né, o retorno semanal, que a gente chama, toda segunda ou terça-feira a gente envia pela manhã. Ela preenche, já chega para a gente arquiva, a pessoa que vai aplicar o TDM nela já vai perguntar ali para a recepção, ou vai perguntar para a gente, olha, eu queria ver a pasta da minha assistida, do TDM, para saber se ela tem retorno semanal. E eu vou ler o retorno dela. Eu posso ler também os prontuários que estão lá, né, que é de todo o caso, e para conseguir trabalhar e atuar na Judite. E ela vai falar se ela melhorou ou não, se ela fez evangelho no lar ou não. Então já são coisas que vão nos motivar a conversar. E sabe o que eu percebi, gente? Quando a pessoa preenche e o passista lê, e a gente chama a pessoa aqui para dentro, como foi sua semana? Ah, eu fiz isso. Ah, eu percebi que você não... Eu li a sua ficha, né, eu li o seu retorno, você não fez o evangelho. O que aconteceu? Aí a pessoa se sente, nossa, está preocupado comigo, ele está interessado em mim, está interessado em me ajudar. Então, sente a confiança, porque lembre-se que a gente precisa que o assistido tenha confiança na espiritualidade, em Deus e na equipe de voluntários. Então isso desperta a confiança. Nossa, ele está realmente interessado em me ajudar. Então é por isso dessa
conversa antes de iniciar o TDM é importante. Claro que você não vai se estender, nós não temos tanto tempo assim, não vai virar uma consulta de 1 hora e meia, 2 horas. Exato, a gente não é uma consulta terapêutica, como diz a Rojane, a gente precisa direcionar, saber como foi a semana dele, se teve algum incômodo, a gente fala, olha, a gente tenta, vamos pedir para a espiritualidade junto, um exemplo. Eu tive muitos episódios de raiva, muitos episódios de amargura durante a semana. O que normalmente a gente pede para fazer? Olha, perfeito, vamos pedir juntos para a espiritualidade mentalmente, durante esse passe, para trabalhar essas emoções, para trabalhar esses acontecimentos em você. Né? Vamos pedir à espiritualidade para fazer isso. E você faz isso e a pessoa, né, incentiva o assistido a fazer também. Depois a gente tem as movimentações, só que isso é numa conversa, falando para ele, porque a gente está falando para ele, olha, se ligue à espiritualidade e peça para te ajudar nesse quesito, nessa questão. Ok, o primeiro passo. Nós já aprendemos essa técnica de estabelecer a relação magnética. Normalmente no TDM, como a gente faz? O assistido deitou, a gente fala assim, Judite, agora a gente vai estabelecer a nossa relação, não precisa falar estabelecer a relação magnética, mas você pode falar assim, eu vou fazer uma prece, eu gostaria muito que você me acompanhasse mentalmente, sabe? Me acompanha mentalmente. Então a gente fecha os olhos, relaxa e faz uma prece. Senhor Deus, estamos aqui reunidos para atender esse caso, que a espiritualidade amiga possa estar junto conosco. Nossa amiga precisa dessa ajuda, que eu seja um instrumento, eu, passista, seja um instrumento dessa ajuda nessa noite, que nós consigamos alcançar os objetivos e os desígnios de Deus. Uma prece simples, do seu coração, não precisa ser nada decorado, não precisa anotar o que eu falei aqui para você fazer depois, do seu coração. E aí, né, você vai falar, como eu falei, você vai falar que você vai fazer essa prece, pede para ele te acompanhar. Depois, vamos lá, ele coloca assim, ó, aplicar passes dispersivos longitudinais. Mais uma vez, imagem gerada por inteligência artificial não tem fidelidade. Então, como é que são os passes longitudinais? Vocês lembram? Do coronário e vai até os centros de mais baixa frequência, né? Judite está deitada. Como eu vou aplicar os longitudinais? Percebam que minha mão direita está passando no esplênico. A mão esquerda está passando pela linha medial de todo o corpo dela, né? Então pego o coronário, todo o corpo, então eu aplico os longitudinais, e aí é interessante aqui, eu até vou ter que mudar aquela região ativante e região calmante. Região próxima e região distante, tá? Então a gente vai aplicar os passes longitudinais na região mais próxima aos centros de força, aplica alguns. Primeiro a gente aplica na região mais próxima e depois mais distante. Me perguntaram aqui, não é primeiro de costas? Eu não faço primeiro no refluxo e depois eu faço no fluxo? Então, como na apostila às vezes entra um pouco em contradição, na cena que eu sempre me lembrei, a gente sempre fez primeiro, com assistido deitado, a gente trabalhou primeiro o fluxo e depois a gente trabalhou o refluxo. Mas se a gente achar que é melhor trabalhar o fluxo, você sentir que é melhor trabalhar o refluxo primeiro, você pode pedir para o assistido deitar primeiro de bruços e depois de frente. Eu acho mais confortável, principalmente para estabelecer a conexão, que a pessoa, eu vou estar muito próximo da pessoa, e a pessoa vai estar com a cara, né, com a cabeça voltada para cima. Então eu acho mais fácil, porque daí qualquer coisa, se ela precisar, ela pode abrir os olhos e olhar para mim, o que eu estou fazendo. Eu acho mais simples. Quando você faz primeiro na frente, você tem a atenção e a confiança, você recebe a atenção e a confiança.
Quando ele vira de costa, vem o relaxamento. Aí tem a entrega, que é quando você consegue trabalhar até um pouco mais. Muito boa observação, e isso pode acontecer mesmo, né? Então, vamos lá, nesse segundo passo, né? Então a gente faz esses longitudinais. Lembre de não concentrar, tá? Então são longitudinais porque são dispersivos, uma velocidade bacana, né? Na região mais próxima e depois na região mais distante. Aí aqui você pode fazer na região mais distante. Você pega suas áreas do centro de força, você vai até os pés. Importante pergunta. Quando a gente aprendeu, ele fala para a gente ir até o final, né? Então você começa lá no coronário e vai até o final. Só que é bastante exaustivo você fazer isso aqui, né? Então, normalmente, o que a gente faz? Vem até a metade, faz os dispersivos, né, nessa região, estou na mesma região mais próxima, e aí eu venho e faço nessa região aqui. Ah, nessa região eu coloco minha mão direita aqui? Não, não preciso, porque eu vou estar fazendo assim. Porque aqui eu não tenho o esplênico, eu estou conduzindo as energias. E aí depois eu vou aplicar na região mais distante da mesma forma. Só que aqui eu passo no esplênico. Tá? Lembre-se que aqui nos centros de força, o esplênico ele fica mais a 45 graus aqui. Tá? Perfeito. Aí agora a gente vai para o terceiro passo, que aí é onde ele pede para aplicar passes dispersivos transversais no CF, Centro de Força Esplênico, tá? Então, aqui é importante, no TD, não precisa, no TDM do nível 1, a gente só vai trabalhar o centro esplênico. A gente não vai trabalhar nenhum outro centro de força dessa forma que a gente vai trabalhar aqui. E é interessante porque você vai trabalhar na região próxima. Normalmente a gente trabalha em 3 níveis: região medial, né, a região média, e a região distante. Como é aplicado aqui nas câmaras, e você vai estar, a Judite, né, o seu assistido, você e mais uma pessoa, você tem até um certo espaço para você poder trabalhar. Então, normalmente o que a gente faz? A gente aplica o passe dispersivo transversal aqui, alguns movimentos na região mais próxima, dou um passinho, região medial, dou outro passo, região mais distante. E aqui eu consigo abrir bastante o meu braço para trabalhar. Volto, aplico aqui, região medial, região mais distante, tá? O Jacó, ele preconiza 3 ou 4 vezes você fazer esse movimento, essa sequência. Faz 3 ou 4 vezes aqui, né? E aí esses níveis que você vai trabalhar no centro de força, também umas 3 ou 4 vezes, tá? Claro que de acordo com o que você vai trabalhando, você vai sentindo, você vai perceber que você vai precisar fazer mais. Principalmente, como a Miriam falou, médiuns que têm a capacidade de visualizar, percebem que o centro de força não está legal, ou sentem que o centro de força não está legal, e aí eles vão trabalhar mais. Mas como a gente está aprendendo, então a gente vai fazer de 3 ou 4 vezes. E, gente, é exaustivo. Movimento exaustivo e a doação, né, que é a entrega à tarefa, não a doação ao assistido, que eu digo, mas a entrega à tarefa, era bastante exaustivo. E aí a gente passa, pode perguntar. Qual a necessidade de ficar deitado e não sentado? Porque todas as figuras mostram o assistido sempre deitado. Tem alguma diferença ou não? É mais fácil para a gente trabalhar o centro de força, não é tão cansativo para o passista, e também para o assistido ele fica ele é mais relaxado, né, porque é uma situação mais difícil, é uma situação mais demorada, tá? O TDM, vocês vão ver que ele é um passe mais demorado. Nada impede de aplicar sentado. Tem alguns assistidos que têm necessidade do TDM, mas eles não conseguem ficar na máquina, eles não conseguem subir. A gente aplica sentado, mas mais para uma conveniência. Porque já pensou fazer esse longitudinal, que vai até a ponta dos pés sentado? É mais difícil, bem mais difícil. Então aqui é mais tranquilo para a gente, como passista, exige menos da gente,
e eu percebo que os assistidos, eles se entregam mais. Então, seria uma questão de conforto para o passista e para o assistido, não que vai mudar alguma... Não, Ni, não vai mudar. Como eu falei, tem assistidos que não conseguem, e aí você aplica sentado. É o que a gente faz. Porque é uma questão de... Vocês vão aplicar passes em pessoas sentadas, no caso, perpendicular em pé, e vocês vão ver qual a diferença de aplicar um passe numa pessoa deitada. É mais confortável. Claro que o TDM, como é feito na maca, é mais demorado. Aí cansa mais. Mas é bem mais confortável para você. Você consegue ter uma desenvoltura melhor na movimentação, no acesso aos centros, é mais tranquilo. E também para o assistido, a gente como encarnados e seres não muito elevados ou nada elevados, a gente precisa dessa cena, do cenário, para se sentir realmente tratado, cuidado. Tem muita coisa que envolve o cenário, não que seja necessário. Aliás, nada é necessário, tudo é mental. Mas o cenário ajuda a pessoa entender e aceitar, entender não, mas acreditar e até achar não. Confiar mais, né? Ela confia mais. Ela confia mais, Isso. E aí a gente tem o terceiro passo, você aplica dispersivos no centro de força esplênico, né? Então vamos lá, localize o esplênico, todo mundo vai localizar facilmente o esplênico aqui no fluxo, e realize dispersivos transversais localizados somente nas estruturas vitais ativantes. Ele fala somente nas estruturas vitais ativantes, mas veja, a gente vai estar aplicando nesses 3 níveis, tá? Nesse resumo que a gente pegou, tem algumas contradições. Se você pegar os anteriores, ele fala nesses 3 níveis. Então, vamos entender que a gente vai ter que aplicar nesses 3 níveis, seguidos de dispersivos gerais. Como é que é? Eu trabalhei aqui no centro de força, eu já acho que é o suficiente, eu me recompus, já fiz, e aí eu vou ter que vir com os longitudinais para fazer os dispersivos e harmonizar tanto na região proximal, quanto na região um pouco mais distante. Calma, a gente já vai fazer no refluxo, tá? E aí, agora, aplicar os dispersivos longitudinais, né, que é aquele que a gente falou, e aí ele pede para repetir o segundo passo. Vocês lembram qual é o segundo passo? Passos dispersivos longitudinais, que é o segundo passo, e aí você vai fazer, né, com o assistido deitado na maca, aplique esses passos dispersivos longitudinais nos 8 centros de força. Que eu falei, eu antecipei aqui o terceiro passo, mas o quarto passo é para a gente fazer esses longitudinais, né, tanto na região mais próxima e mais distante. O quinto passo, aplicar os dispersivos transversais em todos os centros de força. Ele pede para a gente fazer isso, tá? Então, você vai aplicar os dispersivos transversais, você não vai estar trabalhando no centro, você vai estar dispersando, tá? Aplica os dispersivos transversais em todos os centros de força. Como vocês podem ver, é só um ilustrativo. E aí, não coloquei aqui, mas antes da gente harmonizar, a gente vai falar para a Judite assim, Judite, você pode virar para a gente? Ela vai virar, vou colocar ela aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer o mesmo processo, vai repetir a partir do segundo passo, todos os centros de força e vai trabalhar o esplênico. E aí, ao final, né, você vai trabalhar os dispersivos, seguindo os passos aqui do TDM. Depois disso, a gente vai perguntar, né, terminando, você já vai terminar pelo refluxo, você vai falar, Judite, você está bem? Aí ela vai responder, às vezes o assistido vai dormir, aí você, como a Miriam falou, você encosta no ombro, tudo bem? Está se sentindo bem? Aí a Judite vai falar que sim, a gente vai pedir para que o assistido sente na maca, tá tudo bem, pode levantar devagar e tal, e ele vai levantar. No caso, se o assistido for muito alto e você numa estatura menor, você vai pedir para ele sentar numa cadeira e a gente vai aplicar os perpendiculares com finalidade de harmonizar. Então, se você tem a altura e aí você pede para a pessoa ficar em pé,
Beleza, se não, você pede para ela sentar e você vai aplicar esses dispersivos perpendiculares para a harmonização. Alguém quer perguntar alguma coisa? O primeiro passo fica um tempo, né? Por exemplo, o primeiro passo, a pessoa você vai fazer tipo 2 semanas, 3 semanas, né? O nível, você fala nível 1. Isso, nível 1 você vai ficar um tempo. Depois o nível 2, nível 3. A gente já vai falar agora quando a gente mudar de nível, mas é assim, os níveis é de acordo com a melhora do assistido e de acordo com aquilo que você percebe como passista, e aí, é claro, com a ajuda da pessoa que vai estar ao seu lado. Mas se o assistido começa a relatar melhora, ele está melhor, você percebe o centro de força melhor, agindo melhor, está menos congestionado a cada semana. Olha, fala com o assistido. Então, agora a gente vai passar para o nível 2 e a gente vai explicar esse nível 2. Né? E é uma coisa, lembrem-se, a gente vai estar chamando o assistido para participar do tratamento dele. Tá? O TDM, ele é muito isso. Então, você vai conversar com o seu assistido. Então, você vai chamar o assistido para participar do tratamento dele. E todo nível, né? Quando você termina, você tem que fazer esse alinhamento? A gente vai passar todos eles, e aí a gente todos eles têm esse alinhamento, essa harmonização. Ele não é, lembre-se que é uma técnica que é utilizada no alinhamento, mas ele também pode harmonizar. Então a gente utiliza o perpendicular para harmonizar, tá? Então, não é que você está alinhando os centros de força, você está harmonizando esses centros de força. A finalidade do acompanhante é sustentação ou outro? O acompanhante é um voluntário da casa, tá? Um voluntário, tipo, alguém da casa, da corrente. Tem duas que eu acho que é importante. Primeiro é a sustentação, né, que você precisa desse aporte, você precisa dessa pessoa do seu lado. E a segunda é você não ficar sozinho numa câmara com assistido. Né? Então, assim, é importante pela questão, né, ética. Se acontecer qualquer coisa, você está sozinho, enquanto assistido é uma palavra de um contra a palavra de outro. Você tem 2 pessoas, voluntários da casa, já vai inibir essas questões. Então, é puramente por isso. Infelizmente, a gente tem que pensar nisso também. Somos seres humanos. Né? Então, nunca, jamais, a cena fala para você ficar sozinho numa câmara com assistido, a não ser no atendimento fraterno, que é uma conversa. Não tem uma mesa ali e você vai conversar. Mas, aplicar um passe, porque pode acontecer de você estar aplicando passe e encostar na pessoa. Né? Às vezes acontece, gente, é normal, às vezes acontece, e é sem querer. Claro que você, desculpe, né? Olha, depois você fala, desculpe eu ter encostado, fui fazer um movimento, entendeu? Você vai se explicar, mas é muito importante que tenha essa outra pessoa justamente para ter esse amparo, né? E aí, terminando, peraí, vai lá. É a seguinte pergunta. Os níveis, quando a gente está dando o passe nele, que é importante o médium saber que a dedicação dele vai chegar nesse nível. Não necessariamente tem uma quantidade de passes a dar. Porque eu trabalhei com vocês uma época e teve níveis que no 3º ou 4º passe tinha mais necessidade, mas você consegue saber energeticamente como a questão em tratamento reage. Né? Então, é muito importante isso, porque você vai sentir a energia em suas mãos, o quanto ela está melhorando. Então, às vezes, não precisa a gente ficar no mesmo passo. 1 ou 2 passos, ele vai estar bem. Era essa a questão que eu queria que você levantasse na questão do magnetismo. Quando a gente... Normalmente, um passista que está no nível 1, iniciando, primeiro, o centro de força esplênico ele já vai estar bastante desarmonizado. Logo no início, está bastante desarmonizado, é um trabalho que a gente vai começar, e aí se você está começando, como eu falei, 3 ou 4 movimentos em cada distância, está o suficiente. Depois que você já tem mais maturidade, você vai conseguir perceber que esse centro precisa de mais ou menos. Né? Isso é uma coisa sua. E assim, na sua percepção. E também pode ser uma visualização através da mediunidade,
depois, é claro que o assistido sair, a pessoa que estava te acompanhando fala, olha, o centro de força dele estava desse jeito, eu percebi dessa forma, e aí essa pessoa pode confirmar, você pode, como passista, você pode confirmar ou não, né? Falar, eu nem percebi, eu simplesmente apliquei porque eu estou aqui aprendendo, né? E sim, pode acontecer no nível 1 começar a melhorar demais, melhorar bastante, que é bom, aí a gente já passa para o nível 2. Mas o importante, gente, é passar pelos níveis. A gente não vai dar alta para um assistido que fez só o nível 1, tá? É importante a gente passar por todos os níveis, estabilizar, e aí agora ele consegue caminhar sozinho, tá? Ju, no nível 1 não tem o tato? No nível 1, na apostila, não tem tato. No nível 1 não tem tato, pelo menos na apostila, né? E normalmente eu só fazia a partir do 2 também. A partir do segundo nível que eu já fazia o tato. Não tem tato mesmo, certeza. E aí, depois que o assistido, a gente aplicou esse passe de harmonização, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fluidificação da água do assistido, tá? Normalmente ele traz a garrafinha, se ele não trouxer, a gente tem garrafinha aqui, a gente sai da sala, pega uma garrafinha lá, se ele não trouxe, e a gente fala, agora a gente vai fluidificar a sua água, né? Então a gente faz o processo que a gente aprendeu da fluidificação da água. Normalmente é o passista que vai segurar a garrafinha da água, vai fazer a fluidificação e pede a participação do assistido. A pessoa que está sustentando, o assistido e você, os três ficam em pé, se posiciona e fala assim, agora a gente vai fluidificar a sua água. Vamos participar conosco na prece. Faz a fluidificação que você aprendeu, impõe a mão, magnetiza e aí entrega para ele. Explica, se precisar, explica a questão de sempre que ele beber um gole, fazer uma prece, se estiver acabando, pode complementar. E é importante o seguinte, aí ó, semana que vem, se você puder trazer a garrafinha, aí ele traz a garrafinha dele, se ele não trouxer, não tem problema, a gente pega mais uma ali, tá, gente? Isso é uma questão de alguns centavos e a casa pode ajudar nisso, tá? Agora, o 8º passo, que isso aqui não está na apostila, mas é o da cena. Você, como passista, vai chegar lá no computadorzinho que tem na sala, vai abrir o prontuário e vai cadastrar aquilo, escrever aquilo que você sentiu, né? Nessa noite, né? Vai colocar a data lá, vai ter a data, o nome do assistido, e vai colocar suas observações. O que você sentiu? Ah, não senti nada, mas eu apliquei todos os passos conforme estabelece o TDM nível 1. Estávamos eu e Miriam na corrente. Ponto, só isso, tá ótimo. Né, já é uma informação. Agora, se você como passista, você sentiu, nossa, eu senti uma grande doação no esplênico, eu senti que estava bastante desarmonizado, que ele precisava de bastante doação, eu senti muita energia no meu ambiente, eu vi muita luz amarela, ou luz verde, ou luz azul na câmara, é importante escrever. Escreve. Por quê? Porque se um dia a gente, se esse assistido for para algum outro passe, se algum outro assistido, ou algum outro médium tiver ou passista tiver que trabalhar, isso vai estar lá no prontuário dele e ele vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, nós temos ali, é claro que a gente vai orientar, a gente sempre pede para que preencha isso aqui. Por quê? Na semana que vem, quando esse assistido vai ser tratado novamente, você vai ler o que você escreveu e o que aconteceu na Câmara. E aí, se isso começar a se repetir... lê no prontuário, na ficha, na pasta do assistido vai estar lá. Que se você é um médico que está trabalhando para esse assistido, um passista que está trabalhando no TDM desse assistido, você precisa ler a pasta dele. Você não vai ler a de todo mundo dessa casa, não vai ler de todos os outros assistidos, mas esse assistido você vai ler porque você está atuando para ele, né? Aí, o que acontece? Aí a gente já tem o TDM nível 2. Quando o assistido saiu do nível 1, e chegou neste ponto, né, que é o nível 2, significa dizer que ele já venceu as primeiras dificuldades com a depressão. E ali merece, né, a mercê de verdadeiras bênçãos, já recomeçou a viver e a sentir uma nova qualidade de vida. Isso é nítido, tá, gente? Quando a gente começa a atuar nisso, você percebe o assistido já chega diferente na casa. É muito interessante.
ele precisa ter bastante consciência de que se o primeiro momento da depressão foi vencido, o caminho tem que ser, ele ainda tem um caminho a trilhar. E isso vai exigir muito cuidado e esforço dele. Por quê? Normalmente, quando o assistido tem o primeiro sinal de melhora, eu não vou mais essa semana, eu estou cansado, não preciso mais ir, já melhorei. E aí ele não vem mais, já aconteceu várias vezes isso também. O assistido não vem mais, abandona o tratamento, tudo bem, né? A gente mantém oração, né? Mas a gente não vai mais aplicar o TDM, porque o assistido não vem, ele não tem mais essa afinidade, nem esse interesse. Normalmente, gente, o que acontece é que depois de alguns meses, esse assistido volta com as mesmas queixas, as mesmas complicações, e a gente atende no atendimento fraterno, vai ajudar e vai tentar novamente o TDM. Né? Se tiver a mesma queixa, a gente tenta novamente o TDM. Pode acontecer da pessoa... Né? Isso, volta para o nível 1. Não vai continuar a partir de onde parou, não, porque a situação está igual que começou no nível 1, volta para o nível 1. Normalmente o que a gente faz é, olha, viu o teu prontuário, porque tua ficha, tua pasta está lá, todo o teu histórico de tratamento na casa desde 2020 tá salvo, na nuvem, não perde mais. Aí o que o passista vai fazer? Nossa, ele começou o TDM, mas ele abandonou. E está escrito lá, porque a gente tem uma tratativa de caso, falando, assistido abandonou, não vem mais. E aí é onde a gente vai conversar com o assistido. Olha, você vai iniciar o nível 1 novamente e tal. Tenta perseverar dessa vez, né? Você estava trilhando um caminho tão legal, a gente viu aqui no prontuário, semana a semana você melhorando, e aí você teve uma melhora e parou de vir. Por quê? Sabe, chama a responsabilidade dele também, com amor, com carinho, né, com fraternidade, não é com grosseria, mas a gente vai fazer isso e falar, olha, tenta perseverar dessa vez, talvez a gente vai conseguir melhorar bastante esse caso, mas a gente precisa da tua ajuda. Pode falar, Rico. Um dos motivos, às vezes, do assistido ele parar de vir é, primeiro, porque teve a melhora, mesmo que ele esteja no nível 2 ainda, para ele já foi um grande alívio. Ele não está bem ainda totalmente. Então, eu falar agora já dá para eu faltar. Outra coisa é que o tratamento com TDM ele demora muitas semanas. E tratamentos assim demorados, às vezes a pessoa não adere. E a mudança de um nível para o outro é decidido de acordo com a clínica do paciente e o tato e o magnetismo. Né? Você percebe no magnetismo a melhora dele e ele dá esse feedback, esse retorno também. A gente percebe que no nível 1, pelo menos dura uns 20 minutos o passe, ele não é rápido, e ele é extremamente dispendioso de energia, ele cansa bastante, muita doação energética, 20 minutos no mínimo, e então normalmente os passistas aplicam TDM em 2 assistidos no máximo. Às vezes é difícil aplicar em 3, devido ao desgaste energético e o tempo de aplicação de passe. E então os médios sentem aquela usinagem intensa de energia. Então, se são 2 assistidos, são no mínimo 40 minutos no total, né? E agora é interessante, no nível 2, que a gente vai repetir muitos dos passos do TDM nível 1, com uma diferença. A gente vai trabalhar um segundo centro de força além do esplênico. Então, a gente vai identificar esse centro de força. E aí aqui é onde a gente vai usar o tato magnético. Eu vou passar aqui para a gente ver. Primeiro, a gente inicia com aquela conversa, perguntando como foi a semana, né, falando o que vai fazer. Se vai iniciar nível 2, explica que agora você está saindo no nível 1, a gente vai iniciar, a gente gostaria muito, né, de iniciar o nível 2, e explica o que é o nível 2. Aí a gente faz o primeiro passo, mesma coisa, nossa oração, que a gente já está fazendo no nível 1, a gente aplica os passos longitudinais na região mais próxima, na região mais distante, e aí a gente vem para o tato magnético. Aqui é interessante. Você fez os dispersivos e agora você vai usar aquela tua técnica que a gente aprendeu de usar o tato magnético. Normalmente a gente usa o coronário para identificar a região onde eu vou passar minha mão nos centros de força e eu vou tentar sentir. Beleza, estabeleci mais ou menos a região que eu vou sentir, né, contato magnético.
eu vou passar centro de força frontal, não vou ficar falando, mas tentar perceber, né? O laríngeo, o cardíaco. O esplênico você vai trabalhar, então você não precisa passar nele. Você vai para o gástrico, o genésico e o básico. Percebi algo no laríngeo, mas ainda estou em dúvida. Eu posso fazer de novo? Pode. Faz a segunda vez. Ah, não percebi ainda, vou fazer a terceira. Espera. Vamos fazer dispersivo para evitar congestionamento e, se preciso for, você faz uma terceira vez. Confirma. Né? Normalmente, com a primeira, a gente fazendo, né, tendo essa prática, você já sente alguma coisa e a gente falou, o que pode sentir? Eu já senti, como eu falei para vocês, senti um buraco na minha mão, eu senti que parecia que tinha que eu coloquei minha mão em um arbusto cheio de espinhos. Na minha mão, parecia que tinha um monte de espinhos que eu tinha colocado no arbusto. Isso acontece. É uma sensação momentânea, é uma sensação que te remete a isso, parou, você não sentiu mais. Né? Principalmente isso porque você não vai levar isso para casa, você não vai ter essa sensação, por isso, do equilíbrio, e é por isso que a gente está treinando aqui. Fez isso, o que você vai fazer? Dispersivos. Porque você está passando a mão lentamente para tentar identificar. Então, você aplica passes dispersivos, pode usar os transversais, em todos os centros de força que você passou, e aí agora identificou. Não, você não doa, você está recebendo. Mas pode acontecer de ter uma doação. E aí, justamente no tato magnético. Juliano, eu quero utilizar a dispersão pelo longitudinal. Pode utilizar. Você pode utilizar. É mais rápido, né? Então, você pode utilizar pelo longitudinal, porque você acabou de aplicar um tato magnético. Né? Lembre-se sempre, né? Então, passa todos os centros de força. Quer perguntar? Aí você detectou que está com problema no laríngeo, né? Aí você faz dispersivo e tal. E você trabalha no esplênico? Eu já vou chegar nisso. Lembre-se que a gente vai sempre trabalhar o esplênico no TDM. É o centro que a gente vai trabalhar. Né? Então, ele é o primeiro centro. Depois, vou colocar aqui. Ó. No segundo, agora, ele pede, no segundo nível, você vai aplicar esses dispersivos, eu tinha esquecido disso, né? Que é justamente por causa depois do tato magnético. E aí, depois de você aplicar o dispersivo, você vai pedir para o assistido fazer respiração. Vamos lá. Ó. Aplique passes dispersivos transversais nos centros de força e aí no centro de força esplênico, né? Desculpa, gente. Faz o longitudinal e aí você começa a aplicar os passes dispersivos transversais no esplênico. Começa a trabalhar no esplênico. Depois que você começou a trabalhar no esplênico, você vai pedir para o assistido, já no nível 2, para que ele faça respirações diafragmáticas. Respire profundamente e solte o ar. Respire profundamente e solte o ar. Pelo menos 5. Se você quiser, você pode falar, vamos respirar junto. Inspirando bem profundo. Soltando. Mais uma vez. Soltando. Mais uma vez. Soltando. Pelo menos 5. O assistido fazer essa respiração, tá? E aí, depois, a gente vai ter os dispersivos no segundo centro de força do fluxo, tá bom? Então, você aplicou, fez todo aquele trabalho no esplênico, na região proximal, na região medial, região distante. Região proximal, região medial, região distante. Pede para o assistido fazer os exercícios respiratórios, e aí a gente vai trabalhar para o outro centro de força. O assistido, você pede para o assistido respirar, mas não é enquanto você está fazendo dispersivo. Não, é momentos separados. Isso. Na verdade, assim, você pode pedir para ele respirar enquanto você está fazendo, se você tiver essa desenvoltura, mas normalmente, eu preciso me concentrar e preciso pedir para o assistido respirar, eu paro um pouquinho e peço para o assistido respirar. E aí eu retorno a trabalhar no centro de força. Você pode fazer isso. Ou se você pede para o assistido respirar e você está aplicando. Né? O interessante é que ele utilize esse tempo e a gente trabalhe o esplênico. Tá? Então, aqui da respiração, você pode... como eu falei, eu gosto de parar um pouquinho, porque também já me aproveito e me refaço.
porque é um passe que despende bastante energia, me refaço, falo para o assistido fazer a respiração, né? Normalmente a gente faz essa respiração junto na terceira, mas eu também preciso de um fôlego, então eu também aproveito para respirar um pouquinho. E aí depois eu continuo aplicando os passes dispersivos no esplênico, nas 3 regiões, tá? E aí a gente vai começar os passes dispersivos no segundo centro de força que a gente identificou através do tato magnético. Então, identifiquei que é o laríngeo. Depois que eu terminei de atuar no esplênico, no fluxo, eu vou atuar no laríngeo. Vou vir aqui, vou atuar nesse centro de força, fazer a mesma coisa dos dispersivos. Aí não precisa fazer o exercício de respiração, tá? Mas a gente vai trabalhar por causa do segundo centro de força desarmonizado. E aí ele coloca aqui, no 6º passo, uma imposição de mãos nos dispersivos transversais. Depois que você trabalhou o segundo centro de força, você vai impor as mãos no centro de força esplênico. Porque ele é um grande filtro. Você trabalhou ele primeiro, você trabalhou o segundo centro de força, fez dispersivos, mas você precisa ativar o esplênico. Então você vai fazer uma imposição de mãos no esplênico. Depois que você fez a imposição de mãos, dispersivos. Dispersivos no esplênico. E aí agora você vai aplicar dispersivos transversais no centro de força, tá? Que você precisa transversais. E aqui ele pede que, se você quiser, você pode utilizar a técnica conjugada, tá? Então você pode utilizar aquilo que a gente falou, de doar para o coronário e dispersar. Pode aí utilizando o longitudinal. Você pode fazer isso. Ou você pode aplicar dispersivos transversais em todos os centros de força, como ele está colocando aqui. Tá? Lembrando sempre que, se você usou técnica conjugada, dispersou os outros centros de força e impôs no coronário, depois a gente vai ter que dispersar o coronário. Sempre que a gente for fazer imposição de mãos, a gente tem que fazer esses dispersivos no coronário. Se no caso do tato, você detectar mais de um centro de força, qual que você vai escolher? Vai tratar só mais um? Tá, você só vai tratar mais um, mas é a sua percepção como passista. Qual é o centro que mais te chamou a atenção? Qual é o centro que te provocou a sensação mais intensa? Eu, normalmente, quando eu sinto 2, é aquela questão minha, assim, qual o centro que mais me chamou a atenção? Qual o centro que mais teve intensidade naquilo que ele estava propondo, né, promovendo? Se, por um acaso, eu não identificar, não conseguir diferenciar, eu vou pelo histórico do assistido, pelo prontuário dele. Então, se ele tem problemas, sei lá, de não falar aquilo que está no seu coração, problema de se expressar, e eu senti o laríngeo e o gástrico, eu vou trabalhar o laríngeo. Por uma questão lógica, uma questão minha. Mas eu senti os 2, mas só vai trabalhar mais um. Tá? Então, você vai trabalhar o esplênico e mais um. E aí você decide. Ah, não, ele está com muitas questões emocionais. Eu senti que ele precisa trabalhar essas questões emocionais relacionadas ao gástrico. Vou deixar o esplênico, ou o laríngeo, e vou trabalhar o gástrico. Tá? É uma questão individual, é uma questão pontual naquela semana. Tem assistido que a gente trabalha, parece que assim, é incrível, que a gente trabalha uma semana a cada centro de força, e você, não é para a gente fazer isso, é trabalhar aquilo que você sentiu pelo tato magnético. Mas às vezes o assistido vem, numa semana apresenta o gástrico, na outra semana o cardíaco, na outra semana o laríngeo, na outra semana o frontal. Isso está acontecendo. Se você tivesse harmonizado, ele não estaria no... Já aconteceu de você não sentir diferença em nenhum? Já aconteceu. E aí é onde eu parto para aquilo que eu conheço do caso. Aquilo que eu conheço do que o assistido relatou na semana. Às vezes você está fazendo tato magnético, como a Elo falou, eu não senti nada, não senti diferença nenhuma. Ai, meu Deus, me ajuda. Espiritualidade me ajuda. Só que eu também vou precisar pensar que eu conheço o caso do assistido. Ele relatou, nossa, essa semana ele relatou insônia. Olha, eu acho que é bom a gente trabalhar no segundo centro. Eu não senti nada, eu vou trabalhar o frontal. Eu vou trabalhar o frontal, amenizando,
pedindo para a espiritualidade me auxiliar nessa questão. Quais os requisitos necessários para um passista fazer o TDM? Então, é aquilo que a gente já estudou, né, que você precisa ter a questão de conhecimento, você precisa ter aquela questão de não estar, né, como a Simone falou, tomando remédios e medicações muito fortes, medicações que deprimem o sistema imune, medicações que deprimem o sistema nervoso. Então, assim, você ter a energia necessária, a energia física necessária, porque, gente, é um passe que exige bastante. E, é claro, você conhecer a técnica. A gente tem que seguir essa técnica. Mas, normalmente, você vai estagiar um tempo, como sustentação, ver as pessoas como estão aplicando, conversar, né, porque a Márcia mesmo já participou de alguns atendimentos de TDM. A gente conversa um pouquinho depois que o assistido sai. Então, essa troca de experiência também é bacana para os passistas, principalmente o passista que está começando, tá? Então, é interessante isso, e é claro, né, pelo regimento da casa, quem direciona, quem decide se vai poder ou não, é a diretoria, é o departamento mediúnico, que cuida dos tratamentos espirituais da cena, por mais que é um tratamento de magnetismo, é considerado um tratamento espiritual, tá bom? Mais alguma pergunta? Juliano, o TDM ele tem 3 níveis, certo? Certo. Todo assistido passa por esses 3 níveis ou há casos que o assistido já tem alta no primeiro nível, na primeira fase? Não, a gente não dá alta no primeiro nível, tá? A gente precisa passar por esses 3 níveis, porque vocês vão perceber que a melhora, ela não é um passe de mágicas, principalmente uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem crises de ansiedade, uma pessoa que tem crises de insônia, que tem crises emotivas. Então, a gente precisa desses passos. Por isso que é um passe, né, que quando a gente vai falar com o assistido e vai encaminhar para isso, a gente tem que explicar. É um passe que vai exigir muita dedicação sua, é um passe que, se você fizer semanalmente, vai te ajudar muito, com toda a dedicação, mas é um passe que vai durar meses, pode durar meses, tá? Mas a gente nós não damos alta ao assistido no primeiro, fazendo o primeiro TDM nível 1. Normalmente, aquilo que eu falei, o assistido se dá alta, aí é diferente. Mas nós seguimos o 1, o 2 e o 3. Ah, entendi. Eu imaginei que seria de acordo com a avaliação do dirigente, tipo, ele fez, 4 semanas o primeiro nível, e ele já apresenta melhoras, então daqui a gente já pode, já está bem, já pode parar, e não precisa chegar nos outros níveis. Não, Ni, a gente vai... Não, essa era a minha dúvida, mas já está esclarecido. A gente vai trabalhando para fazer os 3 níveis, tá? Justamente por causa dessa questão que é gradual, ela é gradual. E existe uma depressão, por exemplo, no caso de uma depressão mais leve, não sei se isso existe ou não, mas ele começar no nível 2? Não, a gente sempre começa no Sempre nível vai- 1, tá? Então, o primeiro passo assistido sempre no nível 1. Mas você percebeu que você aplicou nível 1 e o quadro que ele apresenta no retorno na semana que vem é um quadro melhor, e você, como passista experiente, com a capacidade de ver e vendo que a espiritualidade também está te intuindo nisso, fala assim, olha, pode começar com o nível 2. O segundo, não é normal, tá? Não é normal, porque estabelecer essa conexão com o assistido, ela demora. Essa conexão de você entender, de você conseguir perceber o senso de força com mais facilidade, você conseguir perceber que ele está melhorando. Isso não é uma coisa assim que logo na segunda semana você vai perceber. Mas pode acontecer sim, Simone. Só que no primeiro a gente já começa nível 1. Só nível 1. Eu não vou, não, ela está mais ou menos, eu vou começar nível 2. Não. Né, como eu falei, não é aquele caso que o assistido tem diagnóstico de depressão, mas ele está caminhando para.
né? Ele está caminhando para uma depressão. Então, vamos começar o nível 1. Como ele está caminhando para, talvez a resposta dele seja mais rápida. Então, eu faço 1, 2 semanas ou sessões de TDM nível 1, tem melhora, vamos passar para o nível 2? Vamos. E aí a gente vai para o nível 2. E aí agora... Juliana, Pode falar. e também seria assim, estabilizar, hoje ele está bem, e você vê se semana que vem ele continua bem, né? É isso? Não já parte sem ele ter 2 sessões Isso, de é muito melhora. importante isso também, essa estabilização, tá? Então, muitas vezes pode acontecer naquelas mudanças de humor, teve uma semana que ele foi super bem, recebeu uma boa notícia, tá legal, dormiu bem, beleza. Na outra semana aconteceu alguma coisa, então ele tá oscilante, então vamos manter no nível que a gente precisa. E, gente, uma coisa importante, tá no nível 2, ele tá mal, ele começou a cair, tá no mesmo estado de quando voltou, a gente volta pro nível 1. Tá? A gente não pode ter, porque assim, se você é uma pessoa que está muito mal, você vai trabalhar um segundo centro de força, talvez ele não vai conseguir processar aquelas energias. Então é melhor a gente voltar para o nível 1 e trabalhar mais conservador. Tá bom? Juliano, existe a possibilidade de alguém já diagnosticado com câncer não, com depressão, faz tratamento, está estabilizado, aí vem aqui, pede atendimento e vai fazer outro tratamento que não tenha nada a ver com esse? Ou não, ou necessariamente pela pessoa já dizer que tem uma depressão controlada, ela vai cair nesse tratamento? Então, se ela está com uma depressão controlada, se a medicação está ok, e o reclame dela, o que está mais incomodando ela, não é relacionado a isso, normalmente a gente vai de acordo com aquilo da necessidade do assistido, o que ela quer. Ela pode ter uma depressão controlada, mas ela está com caso de desobsessão. Ela pode ter uma depressão não controlada, mas ela está com um emocional que precisa. Ela pode ter uma depressão controlada, mas ela tem um problema de saúde grave. Então a gente vai encaminhar para aqueles lá. Normalmente, encaminhou para aqueles lá, a gente teve um resultado, teve uma melhora, já não tem mais obsessão, mas a pessoa ainda está tendo as manifestações da depressão, normalmente a corrente conversa com o assistido e vê se ele quer iniciar um passe de TDM. Né? Nós temos casos assim, a assistida passou várias semanas no TME, várias semanas. E aí o TME conseguiu chegar até um caminho, até um momento, mas não andou mais dali. E aí foram assim, vamos trabalhar o TDM como uma assistida? Isso reunido entre os dirigentes. Ah, legal, bacana, eu acho que vai ser bacana, vamos trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar o TDM, tá? Então, depende muito da situação atual do assistido. Né? Se essa não é o grande incômodo desse assistido, nós não vamos obrigatoriamente, já tem diagnóstico de depressão, já vai direto para o TDM. Não é assim. Cada caso é analisado conforme a necessidade. E aí, quando você faz isso, né, depois desse, você vai pedir para o assistido virar, ficando de bruços, e aí você vai repetir o passo de 2 a 8, né, nos refluxos do centro de força. A partir desse momento, depois que você fez esse passo, você não vai mais você vai evitar qualquer tipo de passe concentrado. Então, você só vai fazer dispersivos. E no 8º passo, TDM nível 2, o assistido ainda vai estar de bruços, né, vai estar virado aqui, e a gente vai ter exposto aqui o centro de força humeral. É onde a gente vai trabalhar ele também. Ah, então você está trabalhando no 3º centro de força? Você não vai estar trabalhando concentrado, você vai estar trabalhando no humeral. Vai trabalhar o humeral e depois vai trabalhar no humeral com dispersivos, tá? E aí você vai pedir, depois que terminou, vai fazer o passo 2 a 8, vai trabalhar no humeral e aí vai pedir para o assistido sentar na maca, perguntar se ele está bem, e aí você vai harmonizar com os passos perpendiculares. Sempre lembrando, como a Miriam falou, nessa figura parece que está de baixo para cima e não é. Sempre de cima para baixo, tá? E aí a gente faz a fluidificação da água, preenche o formulário. O assistido já está bem, o assistido está caminhando para uma melhora legal, aí a gente vai para o TDM nível 3, tá?
tem algumas diferenças, mas a gente não vai trabalhar um terceiro centro de força, não. Aí agora, no nível 3, a gente vai ver algumas especificidades que é só deste nível, tá? Primeira coisa deles, do TDM, sempre vai conversar com o assistido, ver como ele passou a semana, e aí a gente vai entender melhor o caso. Vamos estabelecer nossa conexão quando o assistido já estiver deitado na maca, a gente faz a nossa oração, vamos aplicar os passes longitudinais, e aí a gente vai fazer o nosso tato magnético. Fazendo o tato magnético, faz os dispersivos longitudinais, e aí a gente começa a trabalhar lá no esplênico, e aí a gente vai pedir para o assistido fazer a respiração, né? Aquela mesma respiração. E aí depois você vai fazer os dispersivos no segundo centro de força, tá? E aí você vai trabalhar novamente lá no esplênico. Vai aplicar passes transversais. Mas aqui é interessante que ele fala, porque como é bastante desgastante, ele fala que nesse ponto você vai fazer essas respirações diafragmáticas. Como você pode ver lá, o magnetizador deverá fazer as respirações diafragmáticas para evitar maiores desgastes. E aí, depois, a gente vai ver o passe por impacto. Aqui, no TDM nível 3, gente, não é uma obrigatoriedade, tá? Aqui ele está colocado, mas é simplesmente se você não perceber que o centro de força dele está funcionando, está girando. Então, o Jacó, ele coloca para a gente fazer o passe por impacto no esplênico, como ele coloca lá. Então, você vai fazer essa técnica no esplênico. Por que o esplênico? Porque o TDM, ele trabalha principalmente o centro de força esplênico. Essa é uma técnica de passe, a gente pode utilizar ela para outro centro de força, mas no TDM, a gente utiliza essa técnica no esplênico, tá bom? E aí, é claro, uma coisa importante, você não pode usar o passe por impacto no coronário e nem no básico, tá? Só um detalhe importante para a gente entender. Esse é o sexto passo. Depois da imposição por impacto, nem no cardíaco, né? Ele coloca, no coronário e no cardíaco, não é isso, desculpa. O básico ele não falou nada, mas no coronário e no cardíaco. Você vai utilizar. Sim. No passe por impacto, a gente usa principalmente no esplênico. Mas você pode, se você perceber que, pelo tato magnético, que algum outro centro de força está parado, não está girando, você pode sim utilizar o passe de impacto, né? Essa imposição por impacto. Lembrando que depois que você fizer isso, você tem que dispersar, tá bom? Isso. Nossa, nem tinha lido. Quando o assistido já estiver muito bem no tratamento, tentar em posição por impacto ou circulares no esplênico. Já que se a gente não quer utilizar esse passe, ele for muito agressivo para esse trabalho que já está mais utilizado, você pode utilizar os circulares. Você pode utilizar os circulares no esplênico justamente ou no outro centro de força, para ajudar nesse giro, no retorno às funções normais desse centro de força, tá? E aí a gente tem a questão de aplicar dispersivos transversais em todos os centros de força. Se você quiser, você pode utilizar uma técnica conjugada, como a gente falou. Lembrando, se você usar a técnica conjugada de uma imposição no coronário, você vai ter que fazer o dispersivo depois, tá? E aí agora você vai solicitar que o assistido vire novamente, fazer todos os outros passos no refluxo, tá? E aí aqui é importante, nós não vamos, depois que a gente fez tudo isso, fez todos esses passos no refluxo, tato magnético, mesma coisa no refluxo, tá? Seguir aqueles passos de 2 a 8. Agora você não vai mais... Isso, passo 2 a 8. Passo 2, se a gente for ver lá o passo 2, qual que é? Os longitudinais. E o passo 3 é? O tato. Eu tentei não falar porque a gente está com um tempo curto, mas você refaz o tato magnético nos centros de força, nos refluxos de centro de força. Acontece de dar centro de força diferente. E aí você vai trabalhar no centro de força diferente, não tem problema. Normalmente é o mesmo, tá? Habitualmente é o mesmo. Mas pode acontecer de ter que trabalhar centro de força diferente no refluxo. Normal, tá?
E aí a gente vai lá, a partir do momento que você já trabalhou, fez o segundo centro de força, trabalhou o que precisava trabalhar, você não vai mais fazer nenhum passe concentrado, você vai pedir para o assistido levantar da maca, né, com cuidado, vai aplicar os perpendiculares para harmonização, vai fazer a fluidificação da água e vai fazer o preenchimento do prontuário. Sei que TDM é muita coisa, tem muita coisa que a gente se confunde ainda, porque vocês vão perceber, se vocês lerem a apostila, se vocês lerem os livros do Jacó, vocês vão ver que tem muita coisa que ele fala, não pode ser isso, mas pode ser aquilo. Então isso para a gente é muito ruim. Então a gente meio que estabeleceu algumas coisas, é isso que a gente vai seguir. Mas pode ser que seja necessário alterar algumas coisas. Eu só vou comentar uma coisa muito rápida que está acontecendo na cena agora, é que depois do TDM, o que muitos assistidos têm, faz um TDM nível 3, a pessoa melhora muito, mas ela reclama de uma coisa que está sendo recorrente, tá? Insônia. A pessoa está reclamando bastante que, olha, diminuiu bastante as minhas crises, mas eu não consigo dormir mais do que 4 horas por noite, 5 horas por noite. Eu queria dormir mais, eu queria relaxar mais. Pensando nisso, eu peguei, né, a casa enviou um e-mail para o Jacó perguntando se existia algum tratamento, né, se eles têm alguma coisa desse tipo. E ele falou que não. Mas analisando a situação, porque a gente descreveu um caso de uma assistida, analisando a situação, ele falou, seria interessante vocês trabalharem em alguns centros de força específicos. Então, assim, a gente está trabalhando esses centros de força em 2 assistidas, por enquanto, são as nossas cobaias, né? A gente vai ver se esse passe ele está realmente surgindo efeito, e se ele realmente surgir efeito, é uma derivação do TDM, tá? Se ele realmente surgir efeito, a gente vai trabalhar. Importante, né? Falar, nossa, você ia falar do Meng. Realmente eu acabei esquecendo, porque quando você faz o tato magnético, você pode tentar identificar o Meng aqui no refluxo. E aí você verifica o Meng, você tem que pensar nisso. Eu estou passando aqui, vou passar no humeral também, cardíaco, só para lembrar, né? Frontal, laríngeo, humeral, cardíaco, venho aqui, não precisa passar no esplênico, você vai trabalhar ele, Meng, está um pouquinho acima do gástrico, genésico, e aí o básico. Mas o básico você já fez lá no fluxo. Então você faz, se identificou Meng, a gente vai trabalhar. Meng é um centro muito legal para se trabalhar quando o assistido fala que ele está tendo crises de ansiedade. É um centro muito bacana de a gente trabalhar no TDM com o assistido assim, tá? Então, esse segundo centro de força no refluxo, se a pessoa está tendo crise de ansiedade e eu não quero despender no tato magnético, posso não fazer o tato magnético. Eu vou trabalhar direto o Meng, porque ele está reclamando semanalmente que tem crise de ansiedade ou síndrome do pânico. É um centro muito bacana para trabalhar isso, tá? E tem dispersivos. Quando você trabalha no TDM, é dispersivo, tá? Só lembre-se que é a imposição de mãos no humeral que a gente fez lá. Isso. Você pode aplicar dispersivos longitudinais em todos os centros de força, não tem problema. Mas normalmente a gente trabalha com dispersivos transversais, tá? E também pode ser por impacto, aquela toda. Os rotatórios não. Não. Aí é só se você fosse fazer alguma coisa, assim, um passe específico. Mas normalmente a gente trabalha dispersivos no Meng, tá? Claro que isso não é uma coisa fechada. Se você já tem experiência e você falar assim, eu quero tentar um passe rotatório ali, né, no Meng. Pode tentar. O problema é que se não passar bem, né? Então a gente tem que tomar muita cautela. Normalmente é dispersivo. Normalmente é dispersivo que é mais fácil da gente acertar. E aí tem esse passe que a gente está começando. Se der certo, a gente acaba colocando na apostila depois, só para vocês verem que existem condições que a gente pode tentar trabalhar com esses tipos de derivações de passe. Mas isso é uma coisa que é trabalhada em conjunto, tá? É corrente, é conversando com o departamento mediúnico, é conversando com os dirigentes, e aí a gente vai decidir. Não é eu passista, vou tentar fazer isso.
a gente precisa ter um amparo de toda a espiritualidade, amparo dos amigos que estão aqui encarnados, que estudaram sobre isso, e também amparo naqueles que já fizeram, tiveram experiência e relataram em livros, apostilas, estudo. Tem alguma dúvida sobre o TDM? Eu acho que é isso, gente. Lembrando que todas as câmeras têm o resumo do TDM, porque é difícil decorar, a gente reconhece isso. Então, é um passe que é interessante dar uma lidinha no resumo antes de aplicar. E então vai lendo e fazendo o passe. Na outra semana você lê, aí aplica o passe. Então, até decorar. É muito tempo para decorar. Então, assim, sempre vai ter condições de ler antes. Então, tem essa tranquilidade, né? Aqui em cima da hora. E esse passe do sono que o Juliano falou, que ele está estudando, não implementar isso em casos de insônia. Quanto mais possibilidades, melhor, né? Perguntas? Muito bem, estamos cansados, vamos descansar agora, né? Para nossas casas. E muito obrigado pela presença, ficamos muito felizes de vocês estarem aqui. É a força que vai ser incrementada aí na cena, a força do conhecimento, voluntários novos, então a gente fica feliz desse crescimento, né? Crescimento com segurança, isso é muito bom. Então vamos nos preparando para a nossa prece, agradecendo o apoio e a segurança proporcionada pelo plano espiritual que nos abençoou e que retornemos para nossas casas imantados de uma cúpula protetora, fazendo com que esse conhecimento seja colocado em prática e com a alegria de podermos fazer mais pelo próximo. Que tenhamos uma semana produtiva, com segurança, que possamos estar em harmonia com nossos familiares. Sabemos que os mais ajudados, inicialmente, somos nós mesmos, e como consequência, através do desenvolvimento da caridade em nós, ajudaremos o próximo. Que possamos estar unidos com a espiritualidade da cena ao longo da semana, fazendo com que nossas noites de sono sejam úteis também, melhorando o uso do nosso tempo, o tempo útil, e assim o nosso desenvolvimento para a maioridade espiritual. Que possamos estar com um bom olhar para o próximo sempre, com um olhar respeitoso e compreensivo, para que dessa forma possamos estar mais em equilíbrio e trazendo a empatia e a compreensão. E dessa forma, mestre, estaremos desenvolvendo o Evangelho em nossos sentimentos, em nossas emoções e em nossas atitudes. Com a graça de Deus, nos abençoe hoje e sempre.